Ao convocar uma entrevista coletiva para um sábado, a mensagem do diretor-geral já estava clara. A public health emergency of international concern. Esse é o nome oficial para o alerta máximo da Organização Mundial da Saúde. A doença vem espalhando preocupações pelo mundo. A declaração de emergência em saúde pública por causa do surto da varíola dos macacos ocorreu depois que mais de 16 mil casos foram confirmados em mais de 75 países onde esse vírus não circulava. Porém, com as medidas adequadas, a própria Organização Mundial da Saúde assegura que a doença pode ser controlada, com coordenação, testagem e estratégias certos para grupos certos. Mas a OMS avalia que o Brasil precisa atuar com mais firmeza para impedir o agravamento do quadro por aqui. A líder técnica da OMS para o combate à doença também falou sobre o cenário do Brasil. Segundo Rosamund Lewis, a situação é preocupante por se tratar de um país grande em população e território. Ela destacou que o acesso a testes é crítico e alertou para a possibilidade de subnotificação. O número de casos confirmados no Brasil cresceu 65% em uma semana. Já são 978 pacientes, sendo que 75% deles estão em São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil tem adotado todas as medidas para enfrentar a doença e que já existem 4 laboratórios públicos para fazer o diagnóstico. Os secretários de saúde dos estados afirmam que falta coordenação e apontam para o atraso na negociação de vacinas. Mas, segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, já há tratativas em curso para a aquisição dos imunizantes. Estamos em tratativas juntamente com a OPAS para a aquisição de vacinas para a nossa população. Hoje, a Organização Mundial de Saúde recomenda, fundamentalmente, para os pacientes que têm, os trabalhadores da saúde que têm contato direto com os pacientes e os seus contactantes. Afinal, por qual razão a OMS declarou emergência em saúde e por que o Brasil se tornou motivo de preocupação? Quais são as medidas mais importantes para evitar a propagação da doença, que não tem mortes registradas no país até agora? E em que pé estão as negociações para a compra de vacinas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter de saúde Mariana Rosário. Fique com a gente. Mariana Rosário, conta pra gente o que fez com que a Organização Mundial de Saúde declarasse a varíola dos macacos como emergência de saúde pública internacional. Existe uma preocupação muito grande em mobilizar o mundo para agir em conjunto, né? Isso estava na fala do Tedros Adhanom no sábado, que foi quando ele fez essa coletiva de imprensa, né? Quando se decide que um surto é uma emergência global, eles estão de olho em alguns indicativos epidemiológicos e o quão rapidamente essa doença está avançando, né? É uma doença endêmica, a gente sabe que ela já acontecia em alguns lugares da África, mas neste ano ela se espalhou de maneira muito impressionante por outras partes do mundo. Então, esse avanço dos casos é também um dos motivos pelos quais eles decretam uma emergência de saúde, né? E tem também ali uma questão de prestar atenção na doença também, né? Existem muitas dúvidas em relação a ela. Isso também está muito na fala ali da OMS quando eles decidem decretar essa emergência de saúde. A gente ainda tem que entender muito bem como é que acontece esse contágio, porque justamente agora estamos vendo o avanço de casos e qual é de fato o risco para a gente. Então, essa necessidade de se estudar mais amplamente é também um desses motivos, né, pelos quais se torna uma emergência de saúde. E existe, né, o risco para a saúde das pessoas, que eu acho que é o mais importante, é o que mais interessa a gente, né? É uma doença que se avança rapidamente e, embora a gente não esteja vendo mortes relacionadas, no Brasil, por exemplo, não tem nenhuma morte. É uma doença que debilita uma pessoa por 21 dias, né? Não tem como, não tem lado bom ali, né? É uma doença
que causa muitas dores, muito incômodo, a pessoa fica prostrada. Então, assim, existe essa preocupação também em relação à saúde das pessoas que entram em contato com ela, né? Então, é uma emergência de saúde por estar avançando rápido, por a gente precisar ainda entender melhor essa doença e por necessitar de uma coordenação global mesmo, né? Mariana, o que a gente pode dizer sobre o avanço da doença aqui no Brasil? A própria OMS já sinalizou que o país é um foco de preocupação diante do aumento do número de casos, né? É um foco de preocupação, foi uma fala nessa semana. A doença está escalando de maneira ali rápida, a gente vê, São Paulo é um dos focos dessa doença. Aqui no Brasil, São Paulo é o estado que mais registrou doentes. Já são 590, sendo 486, ou seja, a maioria absoluta, aqui na capital. Né? E aí a gente vê que tem 100 pessoas por dia confirmadas, a gente vai olhando o passo a passo ali, né, de quantos novos casos são registrados. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, que é o número de casos suspeitos que a gente tem. Num levantamento que saiu na terça-feira, a gente tinha 454 casos suspeitos. São quase 100 a mais do que a gente tinha no dia anterior, né? E essa questão da gente ter um número crescente de casos suspeitos é o mais preocupante, porque a testagem ela é fundamental para que a gente consiga romper a cadeia de transmissão. Então, progressão matemática é importante, o aumento de casos é importante, mas só ter esse número, esse placar, não resolve a vida da gente. A gente precisa identificar esse caso e fazer o monitoramento mesmo de quem foram os contactantes, de onde veio essa doença, conseguir isolar essa pessoa, fazer a análise clínica, para que ela não continue progredindo, né? Porque como é uma doença que se transmite pelo toque, o que a gente consegue fazer é romper a cadeia de transmissão. Diferente da Covid, que transmite pelo ar, que é mais difícil você conseguir fazer esse tipo de controle, né? Se a pessoa pegou um ônibus, se a pessoa não sabe. E no caso da monkeypox, a gente tem percebido que o contato é íntimo, e também o contato é o que faz essa transmissão acontecer. Então, assim, a gente ter um avanço de casos é importante, temos que observar. O Brasil está ali entre os países que mais registraram casos, né? Os dados da Organização Mundial da Saúde colocam ali a gente em 6º lugar de maior número de casos. Mas o mais importante é ter celeridade para resolver esses casos suspeitos, né? Para conseguir fechar esse diagnóstico e, a partir disso, encontrar essas pessoas, suas famílias, seus contactantes, para indicar o isolamento e romper a cadeia de transmissão. E aí vem o papel do governo federal, especificamente do Ministério da Saúde, né? O que os especialistas têm dito é que a resposta do governo à monkeypox, a varíola dos macacos, ela é protocolar. Isso, inclusive, está na boca do presidente do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. No último dia 13, o Ministério da Saúde desfez a sala de acompanhamento da varíola dos macacos. O quanto que esse aumento do número de casos suspeitos, da falta de controle, tem a ver com uma desmobilização ou com uma resposta protocolar da autoridade de saúde? Então, existia essa sala de situação, que era uma sala organizada para a gente ter respostas rápidas a uma epidemia. Ponto. Essa é a resposta que o Ministério da Saúde dá para a criação dessa sala de situação. Quando ela é desmontada, eles dizem que vai existir um monitoramento ali dentro de outra maneira. Contudo, quando a gente fala de uma doença infecciosa, a gente precisa colocar as pessoas no seu dia a dia dentro dessa conversa. Então, essa é a maior crítica dos especialistas. É difícil saber em que pé está o avanço da doença quando a gente olha para o que o Ministério da Saúde está apresentando para a gente. Mesmo os boletins de avanço de casos é uma coisa que não tem uma divulgação ampla, ninguém sabe exatamente que hora que sai. Então, assim, é uma comunicação falha, porque quando a gente fala de uma doença contagiosa, infecciosa, as pessoas têm que entender como elas podem se proteger. Então, mesmo olhando aqui para São Paulo, né, eu fico em São Paulo, a gente viu o governo do estado fazer uma série de coletivas de imprensa para falar da Covid, né? Teve uma época até que eram 2 coletivas por dia. Claro que dadas as devidas proporções, né? Era uma pandemia, um vírus que se disseminava pelo ar, tudo certo. Mas, assim, até agora a gente não teve nenhuma coletiva nesse sentido para alertar as pessoas do que está acontecendo e como podem se proteger e qual tipo de cautela é necessária, ou até uma fala antipânico. Então, assim, essa falta de coordenação nacional, ela também é percebida
no separado, né? Nos estados, em menor proporção, se é que dá para a gente falar em menor proporção pensando em São Paulo. Então, existe a falta de falar abertamente sobre essa doença e mais do que isso, de acelerar essa testagem, né? Que isso tem que ser também parte de uma coordenação nacional ali, né? Se a gente deixa em poucos laboratórios, a gente abre o risco para ter uma fila de testagem, que é exatamente esperar que a gente saiba dos casos depois que eles aconteceram, o que é super ruim para uma doença dessa, né? A gente tem que saber em tempo real para poder procurar essas pessoas, parar a cadeia de transmissão, não deixar essas pessoas viverem ali passando para outras pessoas. Não é nenhuma questão de cercear o direito dessas pessoas, mas indicar a quarentena ali até que ela não seja mais transmissível. Aqui em Nova York, por exemplo, Nova York é um dos lugares onde a doença se espalha mais rapidamente e a orientação é para que as pessoas vão e tomem a primeira dose, mesmo sem saber, mesmo sem ainda ter a garantia dessa segunda dose, para tentar ali controlar, tentar impedir que a doença se espalhe ainda mais rapidamente. Falando ainda da ação do Ministério da Saúde, o governo está se movimentando para a compra da vacina contra a varíola dos macacos? De que forma? Ou a gente está também no fim da fila, como aconteceu com a vacina da Covid? É uma sensação de déjà vu em algumas coisas, né? A gente está se movimentando, não dá para dizer que não está. O ministro Queiroga fez falas nesse sentido, que a gente está comprando em bloco, né, junto com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Existe essa conversa com o laboratório, mas o laboratório falou para a gente em reportagem do Globo que, olha, quem negociou vacina cedo, negociou há 9 semanas. Então, a gente ainda está falando em negociação quando tem países, caso dos Estados Unidos, Alemanha, a própria Dinamarca, né, o laboratório dinamarquês, que já compraram a vacina e já estão aplicando. Então, assim, existe uma movimentação, mas, a princípio, ao que tudo indica, conforme diz o laboratório dinamarquês e a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente não vai ter um quantitativo gigante de vacinas esse ano, justamente porque a gente chegou depois nessa negociação. A gente vai ter um número menor de doses para conter surtos específicos, conforme diz o executivo ali da farmacêutica, e no ano que vem pode ser que a gente tenha um quantitativo mais interessante ali, maior, para abranger mais pessoas. Então, assim, teremos a vacina, ao que tudo indica, mas a gente não vai ter ali a quantidade esperada ou a quantidade equivalente aos países que compraram antes. Embora a gente não precise vacinar a população toda, né? É importante dizer que, diferente da Covid, felizmente, não vamos precisar, ao que tudo indica, né? Ao que a Organização Mundial da Saúde indica nesse momento, a gente não vai precisar vacinar todo mundo nesse momento, não. Pois é, qual é o padrão de vacinação, né? O que os países e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda em relação a isso? Nesse momento, a vacinação, em geral, foi uma das conversas que eu tive ali com o representante da farmacêutica. Os países estão indicando vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que têm contato com essa infecção, e também pessoas que tiveram contato com a pessoa que teve a infecção. É tipo uma vacinação de bloqueio, assim. Você vacina essas pessoas para impedir que a onda de transmissão siga adiante. E alguns países têm vacinado os homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Alguns países estão fazendo essa escolha justamente por ter sido o grupo inicial ali, e é esse primeiro momento que a gente está lidando com a epidemia. Mas é importante dizer que essa vacina, ela já existia, né? Porque existia endemia da doença fora do Brasil, mas ela é uma vacina que ainda levanta dúvidas em relação à sua eficiência. Não a segurança, pelo que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos tem dito, mas mais em relação à quantidade de eficácia. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou de Covid, tinha aquela coisa de a Coronavac protege 50%, a Pfizer 94,5%, a Moderna. Esse número a gente ainda não tem para essa vacina, então é preciso conhecê-la um pouquinho menor.
Contudo, já tem bastante indicativo de segurança, tanto que a Agência de Saúde da União Europeia permitiu o uso dela no começo dessa semana, registrou ali, né? E essa agência é referência para a gente aqui no Brasil. Não quer dizer que a Anvisa vai assim, não, o IAMEI liberou, a gente vai liberar também, não é isso. Mas é uma agência que inspira segurança. Se essa vacina passou pelo crivo dessa agência, ela é um indicativo para os nossos técnicos de, olha, não tem nada tão errado assim ali, pode ser que seja o melhor indicativo. É quase como um indicativo positivo, assim, sabe? Ela vem para aprovação com um ponto positivo. É nesse momento que essa vacina está. E ela também é aprovada pela agência dos Estados Unidos, né? Onde ela já é aplicada. E ela é aplicada no Canadá também. Oi, eu sou o Tony Reis e estou no Canadá. Vim participar da Conferência Internacional do HIV/AIDS. E tive a grata surpresa de ter um aviso que todas as pessoas tinham acesso à vacina da varíola do macaco. Eu não tive dúvida. A primeira coisa depois de fazer a inscrição no congresso, fui até o posto de saúde, a unidade de saúde, preenchi com os dados meus pessoais, depois foi conferido por outra pessoa os meus documentos e logo tomei a vacina, esperei 15 minutos e saí feliz da vida. Então, assim, chegando aqui no Brasil, a gente já vai ter uma referência importante ali, mais ou menos, de como ela funciona, onde ela é usada. Mas ainda é preciso avançar um pouco mais em relação à eficácia dela. Mariana, o Butantan chegou a criar um grupo, né, de trabalho para resposta à questão da varíola dos macacos. Tem alguma possibilidade de produzir a vacina internamente, seja no Butantan ou na Fiocruz, por exemplo, ou é uma vacina muito complexa e a gente tem que importar mesmo? O Butantan tem esse grupo, eles formaram faz umas 3 semanas, esse grupo para estudar essa vacina ou para viabilizar a compra, embora a conversa ali, pelo que eu apurei, seja mais uma coisa de trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde, né? Que é mais uma interessante, né, diante do que a gente viu da Covid-19, que o Butantan meio que voou solo quando rompeu com o Ministério da Saúde, né? Nesse caso, a conversa ali, o tom do que eu conversei de quem participa desse comitê é de trabalhar em conjunto. Para além disso, o desenvolvimento de uma vacina é sempre mais trabalhoso e mais demorado. Então, para esse ano, é bastante improvável, é praticamente impossível que tenha uma vacina para esse ano por conta de critérios regulatórios e de desenvolvimento. O que eu conversei ali com quem conhecia bem a área regulatória de vacina é que não é provável ter uma vacina para esse ano. E mesmo assim, lá na Anvisa, pensando em farmacêuticas que já terminaram, né, o desenvolvimento, ainda não tem nenhum pedido para o Brasil. A vacina da varíola humana, ela pode ser aplicada para proteger da varíola dos macacos e essa estratégia tem sido pensada? Tem uma vacina que tem sido usada nos Estados Unidos, que é de outra farmacêutica, que ela é uma vacina para varíola humana, que deu indicativos iniciais que ela funciona para essa monkeypox, né? Mas ela é uma vacina que tem bastante efeito colateral e tudo mais. Ela tem sido usada, mas não é a opção número 1. Ela está entre as duas estratégias possíveis para uso, mas mesmo na reunião da Organização Pan-Americana de Saúde hoje, na entrevista coletiva com jornalistas, eles estavam falando que existe essa vacina de segunda geração, que é justamente a de varíola comum, varíola humana, e que ela existe e tudo mais, mas que eles estavam negociando com a vacina de terceira geração, que é essa vacina desse laboratório dinamarquês, que ela é uma vacina desenvolvida para a varíola e varíola dos macacos. E aí, Mariana, para quem está nos ouvindo preocupado com a doença, né? O que a gente sabe sobre transmissibilidade, sintomas e o que fazer em caso de suspeita? Acho que o mais importante para a gente pensar nesse momento, número 1, é não entre em pânico, porque é uma doença que tem os casos aumentando, mas a transmissão dela requer o toque. Nesse momento, a gente sabe que a transmissão ocorre pelo toque. Então, assim, eu falei com um especialista em saúde que trabalha no Hospital Emílio Ribas e ele falou de maneira muito adequada de que a gente tem que se perceber as pessoas em quem a gente está se relacionando, está tocando. Ela é muito conhecida por gerar feridas, erupções na pele, mas esses não são os primeiros sintomas. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, a doença começa a dar sinais com febre, dores de cabeça no corpo, nas costas
inchaço dos linfonodos, que são aqueles gânglios que ficam aqui embaixo do pescoço, nas axilas e na virilha, calafrios e muito cansaço. Então, aparecendo isso, é bom procurar o sistema de saúde para receber ali os primeiros indicativos, ser encaminhado para testagem, guardar o isolamento. E acho que é importante a gente afirmar que ninguém quer pegar doença, ninguém quer ser infectado, mas é uma doença que não inspira grandes problemas de saúde nesse momento, assim, nem piora, nem morte, mas assim, ninguém quer ficar 21 dias em casa trancado com dor, um montão de ferida. Então, assim, é bom ter esse cuidado, é bom ficar de olho em febre, dor no corpo, aparecimento de feridas, mas é importante também a gente ter ali uma certa calma de que ainda estamos tratando de uma doença que não é tão severa. Mariana, criou-se um estigma relacionado à varíola dos macacos, né? Muita gente acaba acreditando que ela fica restrita ao público de homens que fazem sexo com homens, uma vez que há muitos casos registrados nessa população. A declaração de emergência em saúde, de certa forma, ela também não enfrenta essa visão equivocada a respeito da doença? Eu acho que é importante a gente ter muito claro que, de fato, a doença teve esse avanço nesse grupo, mas ainda não está claro por quê. E que não é necessariamente uma questão do grupo, é uma questão do comportamento de risco. Então, nesse momento, a gente fala sobre comportamentos de risco, que seria ter múltiplos parceiros. Então, não quer dizer que é porque você é um homem que faz sexo com homem que você vai ter monkeypox, é porque você teve um contato com uma pessoa que teve essa infecção. Então, assim, o que os médicos têm dito é que a gente tem que falar muito claramente sobre comportamento de risco e não grupo de risco, porque qualquer pessoa, de fato, pode ter contato com essa doença. A gente já tem casos de crianças nos Estados Unidos, em São Paulo teve casos de mulheres, em número muito menor, né? Então, de fato, é o contato com a pessoa que está infectada. Eu acho que a gente tem muito que avançar ali para entender por que começou a se disseminar nesse grupo, mas eu acho que é importante que a gente não repita os erros anteriores, né? Relacionar a doença a um grupo, dizer que é uma doença deste grupo, mas não é uma doença que acabou aparecendo ali nessa comunidade, mas que ela merece atenção para todos nós, mesmo que não sejamos homens que fazem sexo com homens. Então, o mais importante é sempre focar no comportamento de risco, que é a mesma coisa para a Covid, né? A Covid é uma doença que a gente sabe que ela é mais grave para as pessoas que têm mais de 60 anos, que são imunossuprimidas, mas isso não quer dizer que a doença não seja perigosa para todos nós. Então, existem indicativos, mas a gente precisa lidar com a doença sem personificar, né? Pensar no comportamento mesmo. Mariana Rosário, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Mariana, um abraço. Gente, eu que agradeço. Até mais. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da CNN Brasil. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.